Boa noite. Nesse momento, nós vamos fazer o segundo vídeo sobre a escatologia das testemunhas de Jeová. No primeiro vídeo, falamos de movimentos que ousaram darem datas para a vinda de Jesus. Todos os que marcaram datas acabaram dando com o burro na água, porque não se cumpriu os seus vaticínios. E nesse momento nós vamos falar um pouco sobre as profetadas de Russell, pois Russell marcou várias datas para a vinda de Jesus e inventou um esquema escatológico muito estranho e que não tem nada de bíblico, mas é apenas uma engendração da mente habilidosa e astuta de Russell. É apenas uma engendração. Não é algo que você pode confiar, pois não se cumpriu. Uma das maneiras de você conseguir identificar um falso profeta é se as suas profecias se cumprem ou não. Mas quando uma profecia não se cumpre, você não deve temer o tal falso profeta, segundo Deuteronômio capítulo 18. E também os ensinamentos do profeta provam se ele é um profeta verdadeiro ou um falso profeta. Pois pelo fruto se conhece as árvores. Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, nem uma árvore ruim pode produzir frutos bons. O fruto geralmente são os ensinos, não a maneira de viver, pois um falso profeta pode até viver de uma maneira moralmente falando, ilibada, e consegue com isso enganar muitas pessoas por causa da sua conduta moral. Agora, no caso do nosso amigo Russell, até a conduta moral dele era vergonhosa, pois suspeitavam dele com a sua empregada Rosie Bell, pois ele era suspeito de ter tido um caso com a sua empregada e outras imoralidades também, inclusive de vender um trigo milagroso a um preço muito alto, dizendo que aquele trigo fazia milagre. Ele tem umas coisinhas aí na sua caderneta, no seu currículo vitae, que abonam contra ele. Vamos ver uma das suas profetadas. Né? Profecias são aquilo que está nas Escrituras. Profetadas são falsas profecias. Russell predisse em sua obra Estudos das Escrituras, segundo volume, na página 245, que a cristandade seria destruída em 1914. Ele previu em sua obra que a cristandade seria destruída em 1914. Já estamos no século XXI e a cristandade está aí. Tem várias formas de cristianismo. Tem cristianismo bom e cristianismo ruim. Mas a cristandade não foi destruída nem em 1914 e, por enquanto, existem ainda as religiões, a religião romana está aí, as religiões pentecostais, neopentecostais. Então, não se cumpriu essa profecia dele. Ele falou assim: recordemos que os 40 anos da cega judaica terminaram no ano 69 de Cristo e foi seguida pelo derrocamento completo dessa nação. E, igualmente, os 40 anos da Idade Evangélica terminarão em outubro de 1914. Ele disse que os 40 anos da, entre aspas, Idade Evangélica terminariam em outubro de 1914. E, de igual maneira, o derrocamento da cristandade, assim chamado, seguirá, segundo se espera, imediatamente depois. Nada disso aconteceu. E no volume 2, na página 101 dessa mesma obra, Estudos das Escrituras, Russell prediz a Batalha de Armagedon para 1915. A Batalha do Armagedon ainda não aconteceu. A Batalha do Armagedon só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Por enquanto, é um acontecimento futuro, distante ainda, ou próximo, não sabemos. Mas só sabemos de uma coisa: não aconteceu ainda.
Então ele diz dessa maneira, assim diz o texto: não nos surpreendamos, pois, se nos capítulos que seguem apresentamos evidências de que o estabelecimento do reino de Deus já começou, que está indicado na profecia que dito domínio começaria a ser exercido em 1878 e a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que está em Apocalipse 16:14, que terminará em 1915. Mas o completo derrocamento das potências atuais desse mundo já tem começado. E nós vemos que as potências continuam aí. Não há nenhum derrocamento, não há nenhuma derrocada das potências mundiais. A Rússia está aí, a França, os Estados Unidos e outras potências continuam em pé. Não se cumpriu essa profecia. Ele diz que já tinha começado na época dele. Ainda no volume 2 desta obra, na página 356, Russell predisse a queda do papado para 1914. Nós vemos que, embora o Papa Bento XVI tenha desistido da sua papice, o Papa Francisco está no lugar dele. Então, o papado não acabou. Por enquanto, ainda está aí. E enquanto Jesus não voltar, teremos papas, né? Habemos papa. Embora nós, os cristãos, não consideramos o Papa nosso Papa. Nosso Pai é o Pai celestial e o Pai terreno que nos gerou. Outro Pai não temos. A extinção final dessa hierarquia falsa, próxima para a terminação do dia da ira, que terminará com o ano 1914. Diz que acabaram o papado nessa época. No livro Três Mundos ou Planos de Redenção, publicado por Russell e Barbour em 1877, páginas 83 e 189, é possível conhecermos mais uma de suas profecias paranoicas nos seguintes termos. Vamos ver outra profecia. Foi em 606 a.C. que terminou o reino de Deus. Foi removido o diadema e toda a terra entregue aos gentios. Ele diz que o reino de Deus terminou em 606 a.C. O reino de Deus nunca terminou, sempre esteve presente. O que acontece é as nações acabarem se autodestruindo e o povo de Deus muitas vezes são castigados por causa da sua apostasia, mas o reino continua. Deus não perde a batalha, Deus nunca deixou de ser rei. Então ele diz que aconteceu isso, a terra foi entregue aos gentios, 2.520 anos a partir de 606 a.C., e que terminarão no ano 1914 da Era Comum. Ele diz que no ano de 1914 da Era Comum terminaria essa época chamada de período dos gentios, ou 40 anos depois de 1874. E estes 40 anos nos quais agora entramos serão um tempo de tribulação tal qual nunca houve na Terra. Ele predisse a grande tribulação para os dias dele, mas não se cumpriu. Nós cremos que a grande tribulação é ainda futura. Então, houve duas guerras mundiais que foram horríveis, muito mais tenebrosas do que esses 40 anos preditos por Russell. Ele predisse esses 40 anos de tribulação tal qual nunca houve na Terra, mas as duas guerras mundiais foram um período de angústia terrível. Ainda não foi a grande tribulação, mas foram horríveis. Então, esse período que ele falou aí, que ele profetizou, não foi tão horrível assim, foi normal, como acontece até nos nossos dias. Todos temos tribulações. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ali aflições no grego é trípsis, significa tribulações. Ele diz assim: e durante esses 40 anos será estabelecido o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus, nesses 40 anos de angústia que ia ter, ia ser estabelecido não em carne, primeiro o natural e depois o espiritual. Ele diz que o reino viria de uma forma invisível. Ele fala da vinda de Jesus de forma invisível também. Todas essas maneiras de profecias
Ninguém pode dizer nada, pois se é de forma invisível, quem pode provar alguma coisa? Ele disse: os judeus serão restaurados, os reinos gentios serão quebrados em pedaços como um vaso de oleiro, e os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e será introduzida a era do julgamento. Quando ele falou será introduzida a era do julgamento, ele disse a era do juízo final. E para ele o juízo final iria acontecer em 1914. Mas nós sabemos que não aconteceu nada disso. Então, assim fica justificado o lugar que Russell ganhou na galeria dos falsos profetas. Russell marcou para 1914 num esquema muito parecido com o de Miller. Nada se cumpriu, então adiou o retorno de Cristo para 1918. Rutherford, que é o sucessor de Russell, marcou para 1825 e também fracassou. A revista Seleções de abril de 1947, página 42, diz que os russelitas marcaram para algum dia antes de 1984. 1984 já passou e ainda não aconteceu nada do que eles predisseram nas suas profecias. Esses embusteiros vêm e vão, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Leia Isaías capítulo 40, versículo 8. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia cumpre, pois só ela é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia se cumpre, pois só ela é a inerrante palavra de Deus. Todos que marcaram datas para o retorno de Jesus falharam e foram decepcionados. O Senhor Jesus virá, estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Mas só que marcar datas para a vinda de Jesus é um grande engano. E as pessoas que fazem isso provam só uma coisa, que são falsos profetas e nada mais. Então a escatologia das testemunhas de Jeová está recheada de falsas profecias. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aí nesse momento. Eu não sou assim uma pessoa tão sábia assim, tão que saiba as coisas de cor, por isso que eu li muitas coisas. Estou apenas tentando ajudar, fazendo a minha parte aqui, contribuindo para o conhecimento da palavra de Deus e para o desmascaramento dos falsos profetas. Não é nada pessoal, não é uma questão de perseguição religiosa nem de ódio religioso. É somente uma questão de evangelização e de apresentar a verdade de acordo com as Escrituras. Jesus virá, uma palavra hebraica que os cristãos primitivos usavam é Maranatá, quer dizer, nem hebraica, não é aramaica, significa o Senhor vem. Ele virá, mas por enquanto não veio ainda, e todos os que marcaram datas para a vinda de Jesus não passaram de embusteiros e ficaram decepcionados, pois daquele dia e hora ninguém sabe. Amém.